A paz do Senhor, meus amados, meus amigos, por que não dizer aqui, meus conterrâneos e todos que estão fora de Minas Gerais e também fora do Brasil. Grande beijo no coração a vocês, como é bom estarmos juntos para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós estamos aqui, são 6h30 da manhã, para falarmos de mais um tema, de mais uma lição. Estou feliz porque Deus tem nos dado a oportunidade de entender um pouco sobre as parábolas. E em especial essa revista aqui, comentada pelo pastor Wagner Gabi, pastor dos Santos Gabi, tem nos trago algo muito profundo. Infelizmente tem pessoas que se prendem à parábola em si e não entendem que há algo muito mais profundo a ser estudado. Há algo de extrema valia aqui, por que não dizer, fora do que nós enxergamos no contexto que foi elaborado durante anos. Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais. Esse é o nosso dever como os professores. Quero iniciar mandando um grande beijo no coração, um grande abraço a todas as pessoas que nos seguem, que se inscreveu em nosso canal, que deixa like, que comenta, que manda e-mail. Muito obrigado. Deus possa nos abençoar. Eu oro todos os dias por vocês. Peço a Deus que proteja os professores, os nossos alunos, que estão longe, que estão fora, o pessoal da África, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal de Portugal. Grande beijo no coração. Que Deus em Cristo os abençoe. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, da Assembleia de Deus de Ministério de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Pão de queijo, mineiro. Nós amamos essa terra. Nós vamos falar hoje, na lição de número 5, sobre amando e resgatando a pessoa desgarrada. Como é importante essa lição. Como nós, como professores, temos que aplicar isso no nosso cotidiano. E a leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas 15, o versículo número 3 ao versículo de número 10. Então, capítulo 15, 3 ao 10. Você vai ler tópico a tópico, você vai entender cada tópico. Dê uma lida antes para você ter um norte. Vou deixar abaixo da lição o copia e cola para você levar para a sua sala de aula, para você anexar seu pensamento do lado como um rascunho. Isso é importante. Você ter uma base para quando você se perder, você voltar novamente. Coloque seu aluno para ler cada tópico. Assim como eu falei há 2 lições atrás, coloque seu aluno para explicar um pouquinho, divida na sala, faça sorteio, para que ele aborde um tema e para que ele comece a entender o processo da escola bíblica dominical. Na lição de hoje, o textual diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo número 7. A verdade prática diz que Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distante de quem? Distante de Deus. Querido, no tópico de número 1, e a introdução do tópico número 1, eu acho de extrema importância você anexar esses 2 pensamentos. No tópico número 1, ele fala interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Nessa introdução, ele diz que o que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, há algo muito importante para ser falado nessas 3 parábolas que são anexadas, estão juntos. Essa parábola, e em especial que quando nós falamos sobre a ovelha perdida, essa parábola é o ícone. Ela realmente aqui veio falar e nos mostrar o que veio fazer aqui o Filho de Deus a este mundo. O propósito do Filho de Deus a este mundo, o propósito de Deus. Poucos entendem ainda neste tempo, poucos notaram o que importa para Deus, poucos notaram o que é realmente importante para Deus. E é interessante que não é a quantidade de pessoas. Nessa parábola em questão, a quantidade de ovelhas no aprisco não é importante, mas sim o que se distanciou, aquela ovelha que se distanciou por algum motivo. Eu vou fazer um paralelo nessa parábola aqui. Às vezes eu vou falar da igreja como ovelha e às vezes eu vou falar do aprisco aqui como igreja. E é importante você entender que a igreja como aprisco, a igreja cuidando de ovelhas e os líderes
como pastores e os membros como ovelha, será um paralelo dentro dessa parábola. Será um paralelo dentro do que nós estamos falando aqui hoje, ok? Essa introdução nos levará a pensar realmente sobre o verdadeiro sentido da parábola da ovelha perdida. O que realmente é importante no reino, o valor que tem uma alma para Deus. É isso que nós vamos entender dentro dessa introdução. É isso que você vai falar, qual o valor de uma alma, e perguntar para o seu aluno. Já o tópico número 1, nós vamos falar e ele vai abordar aqui interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Querido, é preciso entender algo profundo nesse início de lição. É preciso fazer uma pergunta simples, mas que tem um âmbito muito profundo quando refletimos sobre o seu real sentido. E eu anotei isso aqui para que você leve para a sua classe. O que veio fazer Jesus na terra? Você já parou para pensar nisso? Já se perguntou isso? Quando você pergunta isso para a sala de aula, você vai ter inúmeras respostas. Jesus, sendo o único realmente santo, ele desceu ao nível de pecadores para encontrá-los. Querido, isso é muito profundo. E ele desceu a um nível tão profundo que ele encontrou homens endemoniados. Ele encontrou crianças esquizofrênicas, ele encontrou mulheres devassas e ele encontrou aqui uma multidão assolada pela miséria e pela doença. Esse foi o profundo que o Filho de Deus desceu. Essa foi a profundidade. Tudo isso nos faz entender aqui o começo de um plano. Mas por que ele veio ter com essas pessoas? É outra pergunta. Por que ele desceu do alto da glória para ter com essas pessoas? Querido, ele enxergava a imagem de seu pai, ou seja, a sua imagem, como diz Gênesis 1, o versículo 26, impressa aqui, estampada na alma de cada uma delas. Imagem que foi manchada por um mar de pecado e de perversidade. O que antes era limpo agora está rompido, está manchado. Ele enxergava ovelhas andando ao ermo aqui, ao esmo, à beira de um precipício. É por isso que ele desceu, é por isso que ele esteve entre os homens. É isso que nós vamos falar nesse tópico número 1. O tópico número 2, dentro da nossa lição, ele vai falar sobre a parábola da dracma perdida. Então nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida, no tópico número 1, e número 2, a parábola da dracma perdida. Entenda, Lucas foi o único, e isso aqui é muito interessante, que narrou 3 parábolas contadas por Jesus ao mesmo tempo. Lucas, como pesquisador, ele foi aqui inteligentíssimo, por que não dizer felizardo aqui em narrar essas 3 palavras ao mesmo tempo. Ele narrou a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Observe que Jesus fala de 3 objetos que foram perdidos no convívio humano, perdidos dentro da própria casa, dentro do próprio aprisco, dentro da própria igreja, para você entender. Deles, essas 3 parábolas, a ênfase ao filho pródigo parece nos levar aqui ao entendimento mais profundo de onde estávamos, de onde andávamos e principalmente o quanto o coração do Pai se alegra com o nosso retorno. Isso onde está aqui nessa parábola. Quando nós falamos de dracma, para você entender, muitas pessoas não entendem. A mulher estava procurando e encontrou, tudo bem. É como se você ganhasse R$1.000 e a gente perdesse 100. Ela reúne seus amigos para procurar e ela fica feliz porque ela encontrou 10% do seu salário, dízimo praticamente do que ela havia ganhado. Fica evidente nas parábolas que apesar de todos estarem escondidos, o Pai está sempre à procura para uma eminente festa. Então tudo que está perdido ele procura para que haja festa, ok? Tópico número 2 vai falar sobre precisamos buscar quem se desgarrou. Há um texto bom de Ezequiel 34, versículo número 12,
que diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Esse texto de Ezequiel é muito interessante, porque nos relata o amor do Pai desde o Antigo Testamento, mas na realidade, desde Gênesis, nós notamos aqui o quanto Deus amou o homem, apesar deste ter desobedecido, isso é, transgredido a ordem de Deus e se escondido do Pai. Ele nunca o deixou só, mesmo em pecado ele estava lá. O plano de Deus, exposto desde o início, desde o Gênesis, é entendido até pelo mais leigo, querido, de todos os homens, na passagem do Evangelho de João 3, versículo 16. Ao depararmos aqui com o tamanho amor de Deus em favor de seus filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, deu o seu único filho a todos pecadores. Querido, o pecador, quando escuta isso, é o Evangelho pregado, estampado na cara do pecador. E isso faz uma grande diferença para quem precisa ouvir uma palavra de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, deu o seu único filho. Quem seria capaz de fazer isso? Somente Deus. Nós, humanos, cometeríamos uma falha imensa quando nós falamos sobre dar. Do tópico número 2, do item 2, vou continuar na nossa lição aqui. Nós vamos para o tópico número 2 e vai falar sobre precisamos buscar quem se desgarrou. Há algo muito interessante quando nós falamos sobre buscar quem se desgarrou. No tópico número 2 ele fala: Jesus é um pastor que está sempre em ação. Que dentro desse tópico você vai falar que muitas pessoas não conseguem entender o tamanho do amor de Deus para com elas. Nós estamos acabando de falar aqui agora. Querido, elas chegam a dizer que tudo isso não passa de ficção, que tudo isso não passa de alguém contando uma história mirabolante, mas na realidade, no íntimo, elas não conseguiram entender esse amor por não ver exemplos nos pais, por não ver exemplo aqui nos líderes, por não ter exemplo nas igrejas atuais. Essa é a realidade. Atualmente, o ser pastor aqui é um chamado e não uma profissão. O ser professor é um chamado e não uma profissão. O ser servo é um chamado e não uma profissão. Tem gente fazendo isso de profissão. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Eu vejo muitas pessoas tendo um difícil entendimento. Por quê? Porque os escândalos, as transgressões, o partidarismo tirou de muitos líderes aqui a visão do próprio Jesus Cristo. Qual é essa visão? O amor pelas almas. O trabalho por vocação e não por profissão foi tirado, os tornando aqui verdadeiros empresários que não guiam as ovelhas, mas transportam até um destino que muitos deles não sabem se realmente existe. Está ficando louco, pastor Elias? Estou falando como pastor, querido. Quantos pastores viraram mega empresário, se esqueceram do amor pela alma, se esqueceram de evangelizar, não saem mais no campo, cobram dos seus subordinados como se realmente a igreja fosse uma empresa. Tudo bem que ela é uma empresa, sim, nos trâmites administrativos, mas ela continua lidando com almas que precisam ser cuidadas. Deixa eu perguntar uma coisa. Há quanto tempo você não faz uma visita? Há quanto tempo você não vai atrás do seu aluno que está longe do Evangelho ou que está doente? Vou começar por você. Há quanto tempo você não faz uma visita, querido? Você está dentro do processo, você fala mal do seu pastor, você está igual a ele, até pior. Porque você é professor, você está dando com a classe todos os domingos, você conhece todos, mas falar mal é fácil. Difícil é você ir lá e fazer o trabalho que você tem que fazer. Nós somos falhos. E por sermos falhos, tem que colocar a culpa em outras pessoas.
O maior exemplo de tudo que nós estamos vendo aqui, e às vezes quando eu falo sobre isso, que os pastores estão tratando as ovelhas como um meio de se ganhar dinheiro, eles não estão guiando, estão transportando, as pessoas ficam estarrecidas. Não, o maior exemplo que nós estamos vendo aqui, que eles não sabem para onde eles vão, é o número de suicídios que está acontecendo entre os pastores. Eles não sabem para onde vão, por isso que eles estão tratando as ovelhas dessa forma. O número de suicídio é a denúncia de que eles não sabem para onde eles estão indo. Eles não sabem, muitos estão indo para o inferno, estão querendo levar as ovelhas para lá. Isso deve ser falado nesse tópico. Tópico de número 3, ele vai falar sobre resgatando a ovelha desgarrada. É o início da nossa lição. Querido, entenda algo de Deus nesse tópico número 3. Nesse tópico você perguntará à sua sala o que uma ovelha precisa dentro de um aprisco. O que uma ovelha precisa dentro de um aprisco? Você como ovelha, antes de ser professor, o que você precisa dentro da sua igreja? Depois, o que leva uma ovelha a fugir do aprisco? O que te leva a sair da igreja? O que te leva a sair do aprisco? E por último, como buscar uma ovelha? São 3 perguntas que você deve fazer na sua sala de aula e anotar no quadro. É o seu dever. Por quê? Querido, você como professor se surpreenderá com cada resposta e você entenderá que a ovelha sabe o que ela necessita dentro de um aprisco. O que elas colocaram como ponto de base de um aprisco será, entenda isso aqui, será, primeiro, a atenção do pastor, a atenção do líder. Segundo, envolvimento dos trabalhos da igreja. E terceiro, nutrição. Nutrição é palavra e não julgamento pelos seus atos. Querido, muitas ovelhas, por não entenderem as doutrinas do aprisco, ou seja, as leis do aprisco, preferem fugir antes de ter uma boa conversa com o seu pastor, antes de ter uma conversa com o seu líder. E como estou vendo ovelha fugindo nos últimos dias, nós estamos com índice de desigrejados muito grande. E tem um pastor que comemora, tem líder que está com o braço cruzado esperando as ovelhas virem, e ele está pescando o taquara, e ele fica feliz quando vê pessoas de outra igreja entrando na igreja dele. Querido, você deveria ficar triste. Você deveria ter vergonha de ver pessoas que já são convertidas saltando de aprisco para aprisco. E o mais interessante, quando você perde uma ovelha, você não vai atrás. Os líderes de hoje, quando ele perde uma ovelha, dizem assim: mais tem Deus para dar do que o capeta para tirar. Isso é falta de vergonha. A Bíblia diz que Jesus foi atrás de uma única ovelha. A parábola diz que deixou 99 dentro do aprisco, lugar de proteção, para ir atrás de uma única ovelha. Não, os pastores de hoje, eles estão tão relapsos quanto ao evangelho, se preocupando tanto com dinheiro, estão se preocupando tanto com o templo, com construção, com roupa bonita, com terno importado, com gravata importada, com terno italiano, com sapato italiano, que eles se esqueceram que Jesus, quando pisou nessa terra, não usou bagagem humana, não usou atavios humanos de esplendor e de glória, não. As pessoas viram nele o retrato do Pai, a simplicidade do Pai. Ele, tendo a glória, não se usurpou da glória. Tem pastor se usurpando do cargo. Não estou dizendo que o pastor não deve ter carro bonito, não deve ter roupa bonita, deve, mas ele não deve se esquecer que o seu chamado foi para ganhar almas. Você como professor não deve se esquecer que o seu chamado foi para abrir a mente do seu aluno sobre tudo que está acontecendo. Ah, pastor, vou falar disso na sala de aula. É o seu dever deixar a sua ovelha bem cercada com aprisco, ou seja, com palavra, com capim novo, com algo que conforte a alma, que encha os olhos, para não pular de aprisco a aprisco. E se ela se perder, vá atrás. Pergunte, é o seu dever. Ah, mas está em outra igreja. Será que a outra igreja tem o mesmo embasamento que você tem? Que o seu pastor tem?
que você tem na sua escola bíblica dominical? Você tem que se perguntar isso todos os dias. Tópico número 3, ele vai falar sobre a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Dentro desse tópico, e é importante e é necessária a explicação sobre o que faz um pastor diante de uma ovelha rebelde. Isso aqui deve ser falado. Você, como professor, precisa aprender isso aqui. Existem alguns passos com conversas que você tem que tomar como professor, você tem que tomar como pastor, porque pastor não é só quem está na frente da congregação. Você, líder, você, professor, é um pastor. Dentro do seu aprisco, dentro da sua sala, a sua sala é um aprisco. Isso que nós estamos vivendo aqui agora é um aprisco. Eu estou dentro de um aprisco. Vocês estão sendo ovelhas nesse momento. E eu estou te dando alimento. Estou te dando o melhor que eu tenho aqui, querido. Tem pessoas que não valorizam, mas é o melhor que nós temos. Eu queria ter uma estrutura fantástica a nível de televisão, a nível de Rede Globo. Rede Globo não, Rede Lixo não. Mas a nível de algo bom para te dar, mas eu não tenho. O melhor que eu tenho é isso. Eu faço uma correria imensa para gravar essas aulas. Eu gravo 26 e pouco da manhã, sem muita estrutura. Porque às vezes eu gravo aqui, tem um barulho imenso, as pessoas estão ensaiando do lado, tem escola bíblica do lado, tem pessoas ensaiando violino, tem pessoas ensaiando orquestra, o culto está acontecendo. Mas o tempo que eu estou tirando aqui para que haja um silêncio às 6 da manhã para te dar o melhor. Aí tem pessoas que reclamam do áudio, tem pessoas que me mandam palavras me xingando, me exortando, falando que as aulas estão ruins, que o áudio está ruim. Eu tento dando o melhor. Eu não tenho como investir mais nisso aqui porque eu não posso. Eu não recebo da obra. O que eu faço aqui é por amor. Então você precisa entender que o seu aprisco precisa de alguns passos, e uma delas é a conversa, explicações que você precisa dar para a sua ovelha, e por último, que é a disciplina. E há algo interessante isso aqui. Nesse caso, não é a expulsão, como acontece em algumas igrejas. O termo disciplina aqui é uma exortação, que na raiz hebraica significa parakaleo, e parakaleo significa exortar, aconselhar com urgência, encorajar, ou seja, admoestar, propriamente chamar próximo, chamar para si, receber e dar ajuda. Isso é disciplina. Nesse caso se aplica aqui a história aqui da ovelha da perna quebrada. O que é isso, pastor? Entenda. Eu ouvi isso aqui numa pregação, achei muito interessante, que uma certa comunidade estava visitando Israel e pede aqui ao líder, ao instrutor, que parasse o ônibus para eles verem o pastor de ovelha lidando com as ovelhas. O instrutor para o ônibus e eles começam a perceber o pastor chamando as ovelhas, e a ovelha que estava distante, ele vai lá, pega ela e quebra a perna dela. As pessoas ficaram revoltadas. Disse, mas ele quebrou a perna da ovelha pequena, ele não tem coração. Cadê os direitos dos animais aqui nessa região para que nós possamos falar o que ele está fazendo? Isso não pode acontecer. E aí o líder chama o pastor de ovelhas e pergunta, falou que as pessoas estavam dentro do ônibus revoltadas com o que ele tinha feito. Ele falou assim, peça para que elas desçam e eu vou explicar o porquê isso está acontecendo. Quando todos descem, ele diz, essa ovelha está dando trabalho, essa ovelha está se enchendo de carrapicho, essa ovelha se perdeu por diversas vezes e eu fui atrás dela e a coloquei no ombro. Você sabe o peso que é uma ovelha para ser transportada de onde ela foi até chegar no aprisco? Sabe o peso que você tem quando você está longe para que Jesus te transporte para o aprisco, para que seu pastor te transporte para o aprisco? Não é só te buscar, é o peso que você tem de pecado, é o peso que você traz dos carrapichos, é o trabalho que você vai dar. Essa ovelha estava me dando. Eu quebrei a perna dela, porque agora eu vou enfaixar, vou enrolar, vou colocar uma ata nela, e ela vai ter que ficar o tempo todo junto a mim, porque ela não vai cheirar mais mato, ela não vai cheirar mais carrapicho, ela vai cheirar pastor. E à medida que ela andar comigo, ela vai aprender a meu respeito, ela vai ouvir a minha voz, ela vai se aplicar mais a mim. Sabe por que suas ovelhas estão rebeldes? Porque ela não está entendendo a sua voz, o seu comando. Há quanto tempo você não faz uma reunião? Há quanto tempo você não explica os seus planos dentro da sala, aonde você quer chegar? Há quanto tempo você não dá aos seus subordinados, aos seus, por que não dizer aqui, aos seus assistentes, uma explicação do que você quer?
do que você almeja, assim a ovelha, à medida que você quebrar a perna dela e colocar debaixo do braço, vai doer, mas o tempo vai fazer com que ela comece a mancar e precise de você para levantar, para colocar novamente no lugar. Isso é um pastor, ok? E não lançar fora do reino, como nós estamos vendo acontecer. Tópico número 2, ele vai falar sobre, dentro do item, já caminhando para o final, aí há algo muito interessante dentro desse tópico número 2. Eu gosto desse tópico. Ele vai falar, Deus está disposto a perdoar. Querido, Isaías 1, versículo 18, eu gosto muito desse texto. Eu até coloquei aqui dentro da minha Bíblia, em outra versão, que diz: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Querido, dentro dessa lição, o próprio Deus diz: venha e pergunte-me. Isso nos mostra que Ele, o Deus do impossível, está disposto a ser questionado pelos seus filhos. Tem pastor que não quer ser questionado, tem professor que não quer ser questionado, emburra a carinha, fecha, faz biquinho como se fosse tirar foto, porque foi redarguido. O próprio Deus diz: questiona-me, assim como foi feito por Jó, mas a resposta dele será realmente constrangedora. Sabe por que você não quer ser arguido, você não quer ser questionado? Porque você não tem resposta para os erros que você está fazendo. A resposta de Deus foi constrangedora, e a resposta de Deus nos leva a um nível de vergonha tão grande a ponto de respondermos como Jó no capítulo 40, no versículo número 4. Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Então isso nos mostra que, apesar de sermos pequenos e contendermos aqui, entre aspas, com o nosso Criador, que é imensamente insondável, Ele nos ouve e nos responde, nos perdoando em todo o tempo. Esse é o nosso Deus fiel, esse é o nosso Deus valoroso, esse é o nosso Deus amável. O amor é o próprio Deus. Ok? Tópico número 3, partindo do final da nossa lição, ele fala sobre a alegria da salvação. Aqui eu queria que você prestasse bem atenção, que a alegria da salvação existente aqui no pecador que se arrepende deve ser a mesma alegria que é elaborada pelos anjos do céu, que é realizada uma festa em volta daquele que se converte, pela conversão de um pecador. A atualidade tem nos tirado esse momento de alegria, tem nos tirado esse momento de festa, de entendimento que o inferno perdeu mais uma vez. Só não celebra essa conquista quem não tem prazer em ver uma alma resgatada. E eu vou te falar uma coisa muito profunda: só não quer ver alguém no céu quem não está indo para lá. Então é isso que deve ser refletido nesse tópico. É isso que deve levar a sua sala. Você deve ter alegria quando alguém se converte. Você deve aplaudir, celebrar, jubilar, porque o inferno perdeu. Agora, quem não está indo para o céu não quer levar ninguém para lá. E nós, como servos do Senhor, queremos que todos conheçam a presença do nosso amado Mestre. Espero que essa aula te ajude. E aqui no Shalom, e até a próxima pré-aula.